tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez, para juntos estarmos rezando, meditando o sagrado texto do Evangelho. Mas antes voltemos a nós mesmos e busquemos encontrar aquele que nos habita, Deus. O meio que nós precisamos seguir para alcançarmos e acessarmos Deus é o remédio que não se encontra na farmácia, mas está à disposição, gratuito para todos nós, o respirar consciente, a meditação. Como eu dizia nos últimos dias, quem medita não terá perigo de viver a ansiedade, a depressão, coisa semelhante. Meditar é você estar no presente. Meditar é você não estar viajando no passado que te machuca, nem no futuro que te aprisiona. Por isso, amado, busque este caminho da meditação e viva intensamente esse momento presente. O lugar que Deus se encontra não é no passado nem no futuro, é no agora, no momento presente. Para muitos parece penoso esse momento presente, porque não vive essa disciplina do respirar consciente, do vencer os pensamentos negativos, do vencer toda a inquietação física e emocional. Medite, faça essa experiência 5 minutos por dia e você verá uma mudança de 365 graus na sua vida. O texto que hoje a igreja nos oferece é mais uma vez Mateus capítulo 10, versículos 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa ele chamaram de Beelzebul, quanto mais aos familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Resumamos esse texto em 3 momentos, 3 belíssimas imagens que Deus nos mostra. A primeira, o discípulo não está acima do mestre, assim como o servo não está acima do seu senhor. Portanto, precisamos saber onde estamos pisando.
A que lugar estamos buscando atingir? O nosso espaço que nos é dado e dedicado, reservado? Ou estamos procurando voar em espaço que não é nosso? É perigoso quando o nosso voo é muito alto. A queda pode ser muito maior. Por isso, voemos até onde nossas asas dão. Não passemos, não ultrapassemos os limites de nossas asas. Por isso diz Jesus que nos comportemos e possamos viver até onde Ele nos chamou. Não podemos querer ser Deus ou mais do que Deus. Podemos ser como Deus, ou seja, Ele nos habilita a ser como Ele, não mais do que Ele. É o que nos garante na primeira parte do texto. E começa dizendo, se aqueles, como ontem dizia, que perseguiram os discípulos, que perseguiram o próprio mestre, também perseguirão seus familiares, ou seja, nós que somos servos do mestre, do Senhor. Depois, Jesus começa usando a expressão não tenhais medo, usa por 3 vezes nesse texto, para dizer que ele está nos dando um reforço, um encorajamento, coragem, não tenhais medo diante dos desafios e provações. Não tenhas medo, diz ele, porque não há nada de encoberto que não seja revelado, nada de escondido que não seja conhecido. Caríssimos, o que vos digo na escuridão de Jesus, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, na meditação, proclamai-o sobre os telhados. Eis o nosso papel. A nossa experiência vivida na intimidade com Deus é para ser revelada sobre os telhados. É para ser gritado neste mundo que muitas vezes se afasta do sagrado, se afasta de Deus. Mais uma vez de Jesus, não tenhais medo. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não conseguem matar a alma. Tenhas medo de Jesus, daquele que pode matar o corpo e a alma junto e lançá-lo no inferno. Por isso, não tenhas medo dos homens que muitas vezes nos perseguem. Confiemos e coloquemos nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso sustento. Última imagem que Jesus apresenta é quando mais uma vez mostra o valor do seu discípulo, o valor daquele que Ele chamou. Não se vende 2 pardais por algumas moedas, ou seja, um animal tão singelo, um animal tão simples, tão comum. E diz ele, nenhum desses pardais que são tão irrisórios, cai no chão sem o consentimento de Deus. Ou seja, Deus tem conhecimento do que acontece. Imaginemos com nós que somos importantes aos olhos de Deus. Foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, que nos adestrou, habilitou e nos enviou para a missão. Portanto, somos mais importantes do que muitos pardais de Jesus. Por isso, mais uma vez, não tenhais medo. Todo aquele que se declarar, termina, a meu favor, diante dos homens, eu também o declararei diante do meu Pai que está no céu. O inverso também é válido. Caríssimos irmãos e irmãs, é preciso que coloquemos nossa inteira confiança em Deus. Ele é o nosso sustento, é Ele quem nos dará a força necessária para vencer as provações que o mundo certamente nos apresenta ou nos apresentará. Confiemos em Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa segurança. E eu te abençoo com a proteção da Mãe por excelência, Maria, aquela que todos os sábados nós lembramos, com todos os dias, aos sábados com mais especial, de forma mais especial. Que ela interceda sempre por nós e nos faça verdadeiros discípulos de seu Filho Jesus Cristo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu